se é importante a frequência cardíaca do aeróbico, depende da nossa análise, do que a gente quer com esse exercício. Quando algum aluno meu da consultoria fecha a consultoria, como que eu vou falar qualquer coisa para ele se eu não sei o objetivo dele? Então, a primeira pergunta que você deve fazer é: qual é o objetivo desse aeróbico? Qual é o objetivo desse vídeo? Fora você clicar no gostei e se inscrever no canal para ajudar um humilde professor que só quer te ajudar também. Fora isso é te ensinar, né? Então, vamos lá. Para que você quer fazer esse aeróbico? Porque a frequência cardíaca vai determinar a resposta que o teu organismo vai ter. Então vamos assumir que um aluno meu da consultoria, ele quer passar num teste de aptidão física da polícia, do bombeiro, sei lá. Bombeiro é polícia também, né? Leandro, bombeiro é polícia? Eu não sabia, viu só? Como tem tudo aqui no canal, bombeiro é polícia, assim pode dar voz de prisão. Então fica bem quietinho quando vê o cara com a mangueirona vindo, tá? Meu amiguinho que respeita a lei. Você está querendo passar nesse teste de aptidão física, beleza. Quando a gente quer isso, nós precisamos buscar um limiar aeróbico, porque a gente tem um limiar compensatório e um descompensatório. Ou seja, se eu elevar o meu consumo de oxigênio e automaticamente a minha troca, né, por gás carbônico até aqui, eu consigo 1 para 1. Então, mando 1 de gás carbônico e recebo 1 de oxigênio. E assim eu fico, vamos colocar assim, eternamente. Né? Eu fico por muito tempo e eu não entro em fadiga. Ok? Então isso caracteriza uma atividade aeróbica. E uma atividade anaeróbica é quando eu ultrapasso isso. Quando eu mando para fora 1 de gás carbônico e não consigo colocar 1 de oxigênio, eu coloco 0,9 de oxigênio. Ou seja, eu vou começar a acumular gás carbônico. Quando eu acumulo gás carbônico, aumenta a acidose muscular e com isso eu começo a entrar em fadiga. E aí me caracteriza como uma atividade anaeróbica, coisa que eu já expliquei aqui no canal, lembra de procurar dentro do Twin mais tema, tá? Aeróbico e anaeróbico. Ok, se eu quero melhorar o VO2 máximo, o interessante é que eu trabalhe o mais próximo possível do limiar aeróbico. Então sabe aquele 1 para 1? Eu quero ficar ali ou quase acima, porque às vezes acima um pouquinho, vai 1% acima, eu posso entrar em fadiga, mas eu demoro muitos minutos e ainda assim eu vou me caracterizar como uma atividade aeróbica. E como é que eu vou fazer para ficar nesse limiar aeróbico? Eu vou pela frequência cardíaca, tá? Que aí normalmente vai ser 220, menos a sua idade. Isso é uma conta de padaria, entre aspas, mas que é muito assertiva, né? Realmente isso dá muito certo na prática, é muito legal chegar nesse número, tornar as coisas muito práticas na hora de prescrever um exercício. 220 menos a sua idade. Então vai lá, eu tenho 20 anos. Leandro, você tem 20 anos? Nossa, nem parece que tem menos até. Obrigado, querido. E aí o máximo da minha frequência cardíaca em tese, tá, é 200, porque eu posso ter 20 anos e ser treinado ou não treinado, e esse valor vai mudar, mas mais ou menos 200. Se eu ficar em mais ou menos, tá, 80% da minha frequência cardíaca máxima, ou seja, em mais ou menos 160 batimentos, eu vou conseguir fazer ali uma compensação. Se eu começar a ficar acima disso, 85, 90, provavelmente eu vou entrar em fadiga cedo ou tarde. E aí me caracterizaria um outro tipo de atividade física. Nesse sentido, é muito importante eu respeitar a frequência cardíaca. Por quê? Porque se eu trabalhar com 120 batimentos por minuto, eu estou longe desse limiar e eu estou longe, então, de gerar adaptações crônicas funcionais. Adaptações, né, melhorias crônicas de longo prazo funcional, ou seja, boas adaptações. Melhora do meu condicionamento. Se eu vou fazer um aeróbico em jejum de baixa intensidade, onde eu vou ficar com 110, 120 batimentos por minuto, eu não vou melhorar isso, né? Ou eu não vou melhorar quase nada. Lógico, para quem não tem nada, metade ao dobro. Vai pegar um sedentário, vai fazer uma caminhada acelerada, ele melhora alguma coisa. Mas uma pessoa que já é treinada não vai progredir, né? Um aluno meu que já está 2 anos fazendo aeróbico, não tem como progredir fazendo de baixa intensidade. Então aqui a frequência cardíaca importa muito. Porém, quando a gente vai falar da queima de gordura, você precisa ir para uma zona. Opa, Leandro, gostei. Uma zona alvo de queima de gordura. Eu já não gostei tanto. Que piada mais, né, ridícula. Tudo bem. Só que nós temos que lembrar o seguinte. Existe um efeito agudo, que é o que acontece na hora. Um efeito tardio, que é o que acontece algumas horas, até alguns dias depois, e um efeito crônico, que aí são meses, né, semanas, meses. Então, quando a gente vai falar dessa zona alvo de queima de gordura, nós temos uma frequência cardíaca específica, tá? Mais ou menos falando 70%, 75% da frequência cardíaca máxima. Só que
Agudamente é realmente a zona que mais queima gordura. Só que o que eu quero dizer com agudamente? É que durante o exercício, você tem ali uma queima de gordura maior mesmo. Porém, nós temos que lembrar que nós não vamos morrer depois do exercício. Leandro, eu tenho certeza que eu fico com uma sensação, você vai melhorar o condicionamento, continua treinando, mas você não pretende morrer depois do exercício. Então, eu vou pegar, por exemplo, um aeróbico que eu estou ali fazendo e eu gastei 400 calorias. E essas 400 calorias vieram da gordura. Show de bola. Só que, depois eu saio de lá, vou comer, né, vou me recuperar, tudo bem. Agora imagina que eu faço com uma frequência cardíaca um pouco acima e aí eu saio dessa zona alvo de queima de gordura. Beleza. Só que o meu aeróbico, ao invés de gastar 400 calorias, gastou 500. Só que eu acabei atacando um pouco mais do meu glicogênio, por exemplo. Certo. Aí você vai dizer, não foi muito interessante, porque eu gastei 500 calorias, mas veio de glicogênio. Tudo bem. Só que depois você vai comendo durante o dia e vai recuperar esse glicogênio, vai ser os processos de recuperação, e no final do dia você teve, vamos supor que você teve a mesma alimentação, então você teve um déficit calórico de 100 calorias a mais. E aí no final do dia você perdeu mais gordura. Por quê? A gente tá, pessoal, a gente tá o dia inteiro ganhando massa muscular e perdendo massa muscular. A gente tá o dia inteiro ganhando gordura e perdendo gordura. Você quer uma prova viva disso? Beleza. Você faz um jejum intermitente de 16 horas. 16 horas sem comer, você está queimando gordura. Aí você vem e arregaça de comer um monte de caloria. Naquele momento você está hiper engordando. E aí você termina o dia empatado. Por quê? Você comeu o mesmo tanto que você gastou no total diário. Agora, nós vamos pegar e vamos fazer o seguinte, nós não vamos fazer jejum, só que a gente vai comer o mesmo tanto de caloria e gastar o mesmo tanto. Ou seja, eu vou ter um período que eu vou engordar e emagrecer, sim, mas ele está mais bem dividido durante o dia. Só que no final, deu no mesmo. Tá? Eu expliquei isso no meu curso, que ensina como montar uma dieta do zero. A dieta de jejum intermitente, ela não emagrece mais rápido. Ela é uma estratégia para talvez dar mais aderência para a pessoa. Por que eu falo talvez? Porque tem gente que tem menos aderência no jejum. Quando começa a comer, não consegue mais parar. Se é o teu caso, não faça jejum. E aí, na questão do aeróbico, é a mesma coisa. Você queimou mais calorias que veio de um local. Só que no final do dia, você está com 100 calorias a mais de déficit calórico. Vamos assumir que esse déficit calórico está equilibrado, não ficou exagerado. Né? Então está ali nos 500 diários, que é um bom número. E aí você perdeu mais gordura no final do dia, de forma tardia e não aguda. Então, quando a gente vai falar do processo de emagrecimento, o que tudo indica é que a frequência cardíaca não é muito relevante. O quanto mais você gastar calorias, no final das contas, vai ser bem-vindo. Porém, a gente tem que fazer um apontamento aqui. O aeróbico, ele não pode, ou ele não deveria ser uma atividade para cansar o indivíduo que está buscando mais hipertrofia muscular. Então o aeróbico ele ajuda, né, a nossa hipertrofia, eu já expliquei isso no canal, por insulina, por melhora de condicionamento cardiorrespiratório. Só que, imagina que esse aeróbico ele vai cansar o indivíduo. Então o indivíduo está com um carboidrato baixo, aí eu venho e falo para o meu aluno, 1 hora de aeróbico, mas depois do treino. Sim, só que você tem que entender assim, fiz a musculação e fiz o aeróbico, ok. Esse aeróbico veio depois do treino, né? Então não vai me atrapalhar no treinamento de musculação. Só que ele sendo depois do treino, ele também, vamos colocar assim, é antes do próximo. É o seguinte, treinei e fiz o aeróbico. Eu fiz o aeróbico depois do treino. Mas você concorda comigo que depois de 24 horas eu vou fazer mais um treino de musculação? Então esse aeróbico, ele está antes do outro. Ele está distante, ok. Mas às vezes as 24 horas não é o suficiente. Né? Vamos pegar uma pessoa que, por exemplo, treinou e depois foi jogar futebol. Aí jogou futebol bem pesadão, bem pesadão. Aí no outro dia ela vai fazer um treino de perna. São 24 horas depois. Fala, não, mas é outro dia. Sim, mas você está cansado do último treino. Então você vai ser prejudicado. Então aqui é mais ou menos a mesma sistemática, a mesma inteligência. Se eu faço um aeróbico muito intenso depois do treino, eu posso prejudicar os próximos treinos. E isso é ruim. E aí nesse caso, compensaria eu limitar a frequência cardíaca, fazer um tempo um pouco maior, para queimar a mesma caloria e conseguir o emagrecimento. Então, o que eu quero mostrar para vocês? A gente precisa olhar de uma forma globalizada. E a ideia desse vídeo não é te dar a resposta, porque isso não tem como. Isso é um trabalho de assessoria. Eu preciso saber de você e responder para você. Mas a gente fornecer material para que você aprenda a pensar
Coisa que às vezes o pessoal caiu em desuso pensar, né? É mais fácil copiar. Ah, tem a prescrição desse, a minha, isso aqui combina mais. Não, mas não tem como eu fazer isso. Então o que eu posso te dar são dados para você aprender a pensar e resolver as situações. Então eu criei aqui algumas situações hipotéticas, talvez você se identificou com mais alguma, e aí você pode aplicar isso. Mas para dar uma resposta, assim, para te ajudar muito, tá? A frequência cardíaca vai importar muito para quem quer o desempenho físico, o condicionamento de cardiorrespiratório, aumento de VO2 máximo. Para queima de gordura, o que mais importa é o quanto você gasta de calorias sem prejudicar o seu treinamento de musculação. Acho que agora melhorou um pouquinho, né? Beleza. Eu vou deixar agora aqui a indicação de um vídeo com mais conceitos de aeróbico e hipertrofia muscular, certo? Então é importante que você veja isso, ok? Dá uma olhadinha.